Paz do Senhor, meus alunos, graça e misericórdia do amor de Deus sobre todos. Nossa quarta aula de Teologia Sistemática 2. Nós vamos falar agora sobre Cristologia, ok? Vamos lá? Uma palavra de oração para a gente dar início a essa aula e, em seguida, nós partimos para a nossa aula. Tá gostando? Dá um feedback para mim. Você tem condições de entrar pelo site lá do IBCamp, pega meu telefone, entra no meu WhatsApp, qualquer dúvida, me procura. Eu estou aqui para ajudar você nessa caminhada. Infelizmente, não podemos estar pessoalmente, mas, em compensação, temos essa ferramenta e estamos fazendo o melhor que podemos. Então, vamos orar. Pai, eu quero louvar e bendizer o teu nome. Eu quero te dar graças pela tua misericórdia e pelo teu imenso amor. O conhecimento da tua palavra, o conhecimento de ti, Pai, através da tua palavra, nos enche de alegria e nos enche de temor e tremor. Por isso, oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a matéria? Vamos lá. Deixa eu pegar meu slide aqui. Avançado em Teologia, bacharel, matéria Teologia Sistemática 2. Ok? Capítulo de número 4. A doutrina da pessoa de Cristo. Ok? A doutrina da pessoa de Cristo, também conhecida por Cristologia, certo? É isso aí que nós vamos ver. As dicas da aula, por favor, leve a sério, preste atenção, seja organizado, tenha foco, desconecte do celular, fuja de distrações, estude, anote, leia. Trilogia maravilhosa. Responda ao questionário ao término de cada lição para que você possa avaliar o que você compreendeu. Agora, é com você e vamos lá. A tradição e a teologia histórica. Interessante. Ela, segundo John Stott, durante uma palestra, ao perguntarem para o grande Karl Barth, certo? Qual foi a maior e mais profunda revelação ou aprendizado do seu estudo de teologia, Barth respondeu: Jesus me ama, isto eu sei, pois a Bíblia o diz. Nós temos em John Stott um referencial, lembrando sempre que eu já disse lá na frente sobre o estudo de teologia. A nossa doutrina, ela encampa o livre-arbítrio. A nossa doutrina, ela enquadra. A janela dela, a lente é livre-arbítrio, busca de santidade, segunda obra da graça, coisas a serem trabalhadas, entendeu? A teologia calvinista, não. John Stott, Karl Barth, pessoal, tudo calvinista. Então, você tem que sempre ter um filtro para entender o que eles dizem. Aprendi muito com John Stott, li muito dele, porém sempre com o cuidado de respeitá-lo, não desmerecendo a forma como ele crê, mas entendendo que não é tudo que ele pensa é o certo. Teologia é isso. É você também ter a sua teologia, a sua forma de pensar. Então, Barth respondeu para o grupo de alunos numa palestra: Jesus me ama, isso eu sei, pois a Bíblia diz. Presta atenção, porque depois de todo o estudo que ele teve, ele tem isso como base. Interessante, né? A cristologia, ela é baseada nas Escrituras. Não tem como você ter uma cristologia somente histórica ou sociológica. Nós vamos ver o problema disso lá na frente. Ela é um padrão absoluto da Igreja Cristã Ortodoxa. O que está falando sobre cristã ortodoxa? A Igreja Cristã Ortodoxa é a Igreja do Oriente, é a Igreja episcopal, depois da divisão do Império Romano, quando Constantino assume o Império do Oriente, certo? E os Césares no Império do Ocidente. Então, nós temos a Igreja do Ocidente partindo para o papado, católica, entendeu? Romana, e nós temos a Igreja do Oriente, com o episcopado, ficando, então, ela aqui, a sede da Igreja do Oriente, Antioquia, sede da Igreja Papal do Ocidente, Roma. Bem, então, nos primeiros 5 séculos, os pais da Igreja se esforçam para esclarecer questões: quem é Cristo, quem é Jesus, quem é Deus, ele é Deus, qual a implicação para a sua humanidade, como Jesus pode ser humano e divino. E vários concílios debateram tudo isso. Vocês me desculpem que eu estou um pouquinho ruim de garganta, tá? Entendeu? E como os concílios promovem isso?
de uma forma simples. Eles criam uma teologia que se chama teantropia, correto? Já vou mostrar para vocês aqui, certo? E essa teantropia faz o estudo da união hipostática. Eu vou mostrar para vocês o que isso quer dizer. Eu tenho que dar um stop no share aqui, abrir o quadro branco. Então, aqui, as duas palavras, olha. União hipostática é a perfeita convivência das duas naturezas de Cristo nele, ou seja, 100% homem, 100% Deus. Elas não conflitam, elas não são antagônicas, elas vivem em perfeita união, certo? Uma não anula a outra, mas Jesus, por sua decisão, ele simplesmente abdica o direito de qualquer tipo de deidade. Tudo que ele operou foi pela fé no Pai. Ele não usou das prerrogativas de poder de ser Deus. Isso chamamos de união hipostática. E a parte da teologia que estuda essa união hipostática chama-se teantropia. Isso aí é só para você entender e compreender. Vou dar um stop aqui para a gente voltar no nosso slide. Então, olha lá. A igreja chegou diante de Deus conclusões que se tornaram estandartes para a fé, sim, mas quando você entende a união hipostática, estudando teantropia, Cristo é 100% homem, 100% Deus, e não há conflito nessas duas naturezas, você entende muito bem o que está lá no final da nossa lição, que diz em Colossenses. Ele abdicou o direito de ser Deus e se tornou homem, como eu e como você, sujeito a tentações, a fraquezas. Cristo chorou, sangrou, Cristo se sentiu traído, Cristo se sentiu angustiado. Tudo isso está escrito, não é invenção. Sua alma estava angustiada de tal forma no Getsemane que a pressão do pecado do mundo sobre ele o fez, transpirar sangue. Ok? Então, quem é Jesus? Ele é Deus. Isso é uma cristologia ortodoxa, tá? Vamos partir para o próximo slide. Tradição e teologia histórica já ilumina a igreja em todos os séculos. John Stott, novamente, o próprio. Opa, perdão, eu fiz errado, eu voltei para trás. Opa, é para cá. Isso. Antropologia e cristologia. Olha, falar de antropologia cristã ou teísta, tá bem? Que tem antropologia socialista, tem antropologia filosófica, tem antropologia de todos os lados. Nós estamos falando da teísta ou cristã. Ele trata o homem à imagem e semelhança de Deus, certo? Nós somos dotados de um verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Na antropologia teológica teísta ou cristã, nós, homens, recebemos de Deus, mesmo antes da conversão, um código ético e moral, quando nos é soprado o espírito da vida, quando Deus sopra em mim a vida, porque o que me dá vida é o espírito, o que me faz alma vivente, certo? Eu raciocino, eu decido, eu sou criativo, ok? Por isso que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Somente imagem e semelhança, muito longe de ser perfeito, ok? Porém, quando ele sopra essa verdade, esse decálogo, esses mandamentos, essa regra moral e ética vem morar em mim. O pecado não deixa eu exercer ela na sua totalidade. Por isso eu preciso de uma conversão genuína, entronizando a Cristo no meu coração e assim permitindo que o Espírito Santo volte a coordenar. A isso chamamos de santidade. Mas é um segundo passo, é só para você entender, tá? Então, acentua a distância ética, lógico, que existe entre Deus e o homem, provocada pelo pecado desse, foi o que eu acabei de explicar. Teorias quenósticas representam uma notável tentativa de melhorar a elaboração da doutrina de Cristo. Kenosis é derivado de Filipenses 2,7, que ensina que Cristo se esvaziou, ekenosen, em grego, assumindo forma de servo. Não temos problema nenhum com isso, tá? Só que você não pode levar isso radicalizar. São aí que surgem as heresias, quando eu radicalizo e falo é só isso, e esqueço todo o resto. Então, ele transformou-se num homem
e reduziu totalmente ou parcialmente as dimensões de um homem. Depois cresceu em sabedoria e poder, até que afinal tornou-se Deus de novo. Essa evolução é problemática. Nós temos que tomar cuidado. É uma teoria interessante. Cristo esvaziou-se. Mas ele não esqueceu quem ele era. Ele sempre conviveu com quem ele era, só que ele não fazia uso disso. Lembre-se no Getsemane, eu posso orar agora e ter uma legião de anjos sobre essas árvores. Desceria todo mundo aqui agora. Eu tenho exércitos, ele fala. Mas eu resolvi não fazê-lo. Maravilhosa graça. Ok? A cristologia pós-reforma. A reforma não trouxe grandes mudanças à doutrina de Cristo. Não, nós usamos bastante coisa da católica. Calvino mudou muita coisa. Calvino deu colaborações importantes à teologia. Por exemplo, só citando, abrindo um parênteses aqui, a Santa Ceia. Durante muito tempo, a Santa Ceia na Reforma foi entendida como o Corpus Christi, como a transformação dos elementos no corpo e no sangue de Cristo. Correto? A teologia luterana, inclusive, defendeu isso por muitos anos. Calvino que faz a proposta da consubstanciação. Isso. A Igreja Católica, e por muito tempo a protestante, usou como regra para a Santa Ceia ou para o serviço da Eucaristia, certo? A questão da transubstanciação. É o corpo e o sangue de Cristo. Calvino, que deu uma colaboração fantástica, trazendo à luz a ideia da consubstanciação. É um memorial. E todos nós usamos isso hoje. É um memorial. Representa o corpo, representa o sangue. Então, no Concílio de Calcedônia, um concílio ecunêmico quanto à Igreja Ortodoxa Oriental e à Igreja Romana Papal, Roma e Antioquia, fizeram um concílio para tentar encontrar um caminho para as diferenças, tá? Então, e a peculiaridade da cristologia luterana, que vem depois, 1517, já é uma outra história, ok? Então, a reforma não trouxe grandes mudanças. Então, nós caminhamos dentro da doutrina de Cristo, dentro da cristologia, e muito sobre os pais da igreja até hoje, tá? E isso não tem nada de errado, não. Estudar com os padres é que nem estudar com calvinistas. Você precisa entender e separar o que eles estão dizendo. Tem um filtro teológico para eles. Eu tenho Bíblias em latins aqui, em comentário da Faculdade de Navarra, na Espanha, fantástica, latim e português. São comentários assim maravilhosos, mas você tem que tomar cuidado com a doutrina deles, conhecer a doutrina católica. Aí você faz o filtro para poder tirar daquilo que é bom e reter o que não serve. Atributos comunicados na encarnação de Cristo. Afirma que atributos de onipotência, onisciência e onipresença foram comunicados à natureza de Cristo no tempo da encarnação, com certeza. Com certeza. Suscitou-se naturalmente a questão sobre como isto poderia harmonizar-se com o que sabemos da vida terrena de Jesus. Essa questão levou a uma diferença de opinião entre os teólogos luteranos. Deixa eu dar um pause aqui para que eu possa explicar para você uma situação bem bacana sobre... Jesus é gerado pelo poder do Espírito Santo. Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. Ele encobrirá você. Então, o Espírito Santo, ele dá condições de Maria gerar Jesus sem ter relação sexual. Então, o que é bacana nisso quando nós entendemos a teantropia e a união hipostática? Presta atenção. Jesus nasce de mulher, herdando humanidade total. Ponto. Porém, ele não herda pecado e corrupção essencial, porque ele não é concebido pelo modelo natural de concepção humana. Então, não é... Olha só que interessante. Ele, de todos os legados humanos de corrupção essencial. Então, quer dizer, Jesus, tá? Ele não herda a corrupção essencial do homem, correto? Mas ele herda a humanidade total em Maria. Isso é fantástico. Então, isso é que a teantropia estuda. Isso é que a teologia, na sua visão de união hipostática, entende. Voltando para os slides. Então, é isso. Ó. Sabemos da vida terrena de Jesus. A questão levou a uma diferença de opinião entre teólogos luteranos. Ok? Atributos comunicados na encarnação. Atributos comunicados depois da encarnação. Os calvinistas
vem na doutrina luterana uma espécie de eutiquianismo. Eutico foi um grande herege, viu? De fusão das duas naturezas. Eutico praticamente acreditava que Jesus era quase um médium. Esse é o problema dele. A teologia reformada também ensina uma comunicação de atributos, mas a concebe de maneira diferente. Ela crê que depois da encarnação as propriedades de ambas as naturezas podem ser atribuídas à única pessoa de Cristo. Eles acreditam assim. Então, o que aconteceu? Jesus evoluiu, os atributos são comunicados depois da encarnação, no batismo com o Espírito Santo, no batismo dele. São várias defesas de tese. Cristologia medieval. A igreja, então, assentou-se sobre a sua cristologia na Idade Medieval. Isso criou um problema muito sério. Eles deusificaram, desculpa o termo bem simples, mas eles deusificaram tanto Jesus que ele ficou tão distante que nasceu a mariolatria. Foi mais fácil se relacionar com alguém que é mais humano, que é mais parecido comigo. Aí é o Santo Expedito, o santo das causas impossíveis, guerreiro, a Santa Rita das causas perdidas, milagrosa, a outra é Santo Antão, sabe? E aí começa aquela panteão de santos que não dá para entender direito o que é. E por quê? Porque precisava de uma relação mais humanificada, mais humana, porque Jesus estava muito longe, ele virou Deus, totalmente Deus, então ele andou sobre as águas porque ele era Deus, ele operou milagres que era Deus, ele isolou a sua dor na cruz, ele não sentiu, ele fez um teatro. Gente, para! Erramos quando transformamos Jesus num ser distante, não, ele se fez homem. Então, a cristologia medieval errou por transformar ele num padrão tão alto, que ficou... Então, não dá para falar com Jesus. Precisamos de um intercessor para Jesus, para que Jesus interceda com Deus. Começamos a criar uma hierarquia perigosa na Trindade. Metodologia contemporânea na cristologia, a forma de cristologia de cima para baixo. É o método usado desde os primeiros dias da igreja. Ele é lá de cima para baixo, vem de Deus para o homem. Certo? Essa cristologia, ela é boa, é uma abordagem metafísica, éter, sabe, eterna, toda cheia de uma teologia que deisifica demais a Cristo. Não é ruim, nós temos nele o Senhor. Tá? Barth e Emile Brunet, olha lá, hoje a visão é associada aos teólogos neo-ortodoxos. Karl Barth e Emile Brunet sempre entenderam Jesus mais assim, levando ao seu extremo, olha lá, a radicalização disso aí, certo? Nega toda necessidade de prova histórico-racional. Pronto, acabou, eu não preciso de arqueologia, a Bíblia vira um mito, essas coisas, não, esquece, não existe o Jesus histórico. Eu tenho a história de Jesus e tenho o Jesus da história. Não existe isso para eles. Bultmann, o Jesus histórico se torna irrelevante para a compreensão do Cristo na fé. Gente, é tão gostoso você conciliar, não é necessário, mas é bacana quando você concilia a história, a pessoa de Cristo, a Bíblia, quando começa a se completar, isso vai abrindo o entendimento, isso vai melhorando a nossa compreensão, ok? Caminhando. Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, ele teve a testa do desenvolvimento, ele foi à frente. Ele considera Cristo uma nova criação na qual a natureza humana é elevada ao nível da perfeição ideal. Complicado e perigoso isso. Porém, a forma como ele pensou. Dificilmente se pode dizer que seu Cristo se eleve acima do nível humano. A singularidade da pessoa de Cristo, segundo Schleiermacher, consiste no fato que ele possui um perfeito e vívido senso de união com o divino. Olha lá, ele é próximo de Deus e realiza com plenitude o destino do homem em seu caráter de perfeição impecável. Sua suprema dignidade encontra explicação numa presença especial de Deus nele, em sua consciência singular de Deus. Ele acredita que Jesus era tão próximo de Deus, ele tinha tanto de Deus dentro dele que ele não era Deus, gente. Complicado, perigoso. Vamos ver Ritzel. A cristologia de Albert Ritzel tem seu ponto de partida na obra de Cristo e não em sua pessoa. Então, ele trabalha mais a messianidade de Jesus e não a pessoa de Jesus. Então, determina a obra de Cristo, segundo Ritzel, determina a dignidade da sua pessoa. Ele veio com uma obra específica, com uma missão específica e cumpriu isso.
Então, ele é o Messias, ele é o Machia, ele é o Cristo. Pronto. Mero homem, mas em vista da obra que realizou e do serviço que prestou, atribuímos, então, os predicados de divindade. Ele só foi Deus pelo que ele fez, não pelo que ele é. Cuidado. Isso está impregnado na nossa teologia, nas nossas doutrinas, principalmente na prosperidade. Cristo só é para mim, Jesus só é, Cristo só é se ele fizer. Ele é pelo que ele é. Eu me relaciono com Jesus pelo que ele é. Entendeu? E não pelo que ele faz. E a teologia da libertação? Essa aí é complicada. É simplesmente baseada em marxismo, baseada em comunismo. Tá? Tem aqui na América Latina o seu maior representante, Frei Leonardo Boff, que vem de memória. Tem alguns nomes que eu vou citar para frente. Tá? E tem a sua irmã gêmea, a teologia da missão integral, tá, ok? E tem alguns aí defensores ferrenhos dela, teólogos modernos, pastores modernos, que defendem essa teologia assim como sendo a única capaz do Cristo social, sabe? Chega a ser anárquica e perigosa porque apoia demais a esquerda. Ela se envolve demais com a esquerda. E hoje, esquerda é uma coisa perigosa. Então, a teologia da libertação, ela tem nos seus livros representativos o Brennan Manning. A Brennan Manning é um grande representante dessa teologia. O Jesus Maltrapilho, você já deve ter lido ele, se não leu, entendeu? Ele vai defender bem isso aí. Não é errado a sociabilização do evangelho. O evangelho sem obra é morto, já disse Tiago. Mas ele não pode ser só obra, só visão social, só coisa, me torna uma ONG. Entendeu? Eu tenho que apresentar a salvação e não somente soluções econômicas viáveis para que as pessoas pobres tenham direito. E aí somou-se racismo, feminismo, começou a entrar tudo dentro. Então a teologia virou uma coxa de retalhos e ela se perdeu um pouco. Na América Latina, como aqui está dizendo, olha lá, nós temos o pai dela, que foi o encontro episcopal dos bispos latino-americanos em Medellín, em 68. Imagina. Tá? Depois disso ainda veio Pablo Escobar e deu tudo no que deu na Colômbia, correto? Então, eu tenho o encontro episcopal dos bispos latino-americanos. Esse Shaw é um protestante, que é o pensador máximo da teologia da libertação, mas depois nós temos aí a catolicismo romano. Teologia tem seus maiores propagadores, José Miranda, no México, você vê que são lugares de, entendeu? Brasil. Juan Luís II, no Uruguai, John Sobrino, El Salvador, Jiménez Bonino, esse é protestante, argentino, e os brasileiros, Clodovis Boff, Frei Boff, né? Leonardo Boff, Frei Beto, Dom Helder Câmara e Milton Schantz, que é protestante. Esses aí são os teólogos, os pensadores da teologia da libertação. Cuidado com ela. Boa, boa. Em sua essência ela é boa. Mas é que eu digo, tudo que a gente radicaliza complica. Comunidade eclesial de base nada mais são que pontos aonde os leigos começam a distribuir, são ONGs, sabe? São quase uma sub-ONG, tá? Na sua maioria católicos romanos, que atendem situações de, olha aqui, condições sociais através de militância do movimento social, através da política, se tornam protagonistas no processo da libertação. Apresentam comunidades eclesiais de básica como uma nova forma de ser igreja. O povo é a igreja é o povo. Tá? Complicado isso, porque toda vez que o povo toma o poder pelo poder, dá problema. Nós vimos isso em 1700 na França, quando caiu a primeira monarquia, revolucionando o mundo inteiro. Desbancou-se a monarquia, correto? E aí veio a ideia do povo no poder. Teve que voltar Napoleão Bonaparte como imperador, general e imperador, para botar ordem na casa, que virou uma bagunça na França que ninguém entende até hoje o que aconteceu. Nunca morreu tanta gente. O grande líder da Revolução Francesa, Robespierre, acabou morto na própria instrumento de tortura que ele inventou, a guilhotina. A teologia da libertação recebe críticas porque parte da análise social marxista e busca uma fundamentação bíblica. Ela vem com viés comunista, ela vem com viés socialista e vai procurar na Bíblia, entendeu? Apoio para suas ideias. Não é o contrário. Não parte da Bíblia para as ideias, parte das ideias para a Bíblia. E isso é complicado, tanto hermeneuticamente falando, exegeticamente
e predicamente falando. Tá? Complica quando você tem uma ideia e quer acomodar o texto bíblico nela. Você sabe o que eu estou dizendo. Então, a teologia vende, porque é o ato segundo, pode-se dizer, a teologia que a filosofia afirma em Hegel. Só se levanta ao crepúsculo. Quer dizer, a teologia só nasce quando alguma coisa acontece. Os teólogos da libertação insistem que o pensamento teológico é antecedido por uma visão sociológica. Lembra lá na frente, na primeira aula, a cultura, a visão social, as questões sociais vão influenciar teólogos. Nós estamos falando do terceiro mundo aqui. Nós estamos falando da América do Sul, nós estamos falando da África, nós estamos falando da parte baixa da Ásia. Entendeu? Apresentar uma teologia com viés social, ou seja, o rico, que nós tínhamos que entender a bem-aventurança de Jesus, sim, sabe? Aprender a dividir aquilo que temos. Mas nós não somos assim. Então, nós não temos sede e fome de justiça, nesse ponto de vista social. E aí surge uma teologia que entra nesse buraco, que entra nessa falha da igreja, que entra nessa falha teológica, e apresenta uma teologia escancaradamente esquerda. Olha lá, teologia como praxis. Igreja que é pueblo, pueblo que é igreja. A igreja é povo, povo é igreja. Libânio, tá? Um teólogo também, afirma que a praxis marxista não é determinada para a teologia da libertação. Ela é, sim. A teologia escolheu a prática, não no sentido marxista de determinada única e máxima do ser humano e sua cultura, mas no sentido da opção de Jesus pelos pobres. Jesus sempre disse, os pobres sempre terão entre vós. Cuidem deles. A igreja leva o pão e o peixe, mas quem faz o milagre é Jesus. Mas quem dá o pão e peixe é a igreja. Precisamos ter obras sociais, precisamos trabalhar, precisamos atender, mas apresentando o Cristo que transforma aquela pessoa, que modifica aquela vida. Não só dar o pão e o peixe, não só alimentar, não só fazer o bem. É o bem que eu digo, pelo amor de Deus, eu entendo que eu compreendo o que eu quis dizer. Não somente dar coisas, mas fazer a pessoa aprender a pescar. Não dá o peixe, mas ensina ele a pescar. E como que eu ensino ele a pescar? Apresentando Jesus como Senhor e Salvador, modificando a estrutura do morador de rua, modificando a estrutura de uma prostituta, modificando a estrutura de uma órfã. Em Cristo você é vencedor em você. Você pode mudar de vida se quiser. Está aqui o exemplo desse professor, mas fica por um outro dia essa história. Teologia da libertação no contexto atual. Já disse o grande e inteligente Charles de Gaulle, presidente da França por muitos anos, líder da resistência francesa contra Hitler. Enquanto houver o muro, nós sabemos onde eles estão. Quando o muro cair, é que nós vamos descobrir que eles entraram para o mundo inteiro, e deu o que deu. Hoje, infelizmente, comunismo e socialismo está arraigado em todas as sociedades capitalistas, em todos os países conhecidos tem. A esquerda entrou no Brasil com uma força que está difícil tirar de lá. E aí você entende que, junto com isso, teólogos se afeiçoam. Teólogos gostam, eles acham bacana. E aí, então, nós estamos entregues a isso, ok? Teologia holística e não dogmática, ou seja, uma teologia geral. Ela não é dogmática, ela é holística. A teologia da libertação foi criada para ser dogmática e estática. Só é igreja, só é bom se atender aos mais necessitados, os mais carentes, né? É aquela visão marxista, né? Então, o tal do Altman disse, no princípio centrou-se na condição de vida dos pobres, logo foi incorporando outras problemáticas, tais como os povos indígenas, racismo, desigualdade de gênero, ecologia. Nós encampamos tudo, e não que isso seja errado, mas por que isso aconteceu? Porque a igreja ela mergulhou num profundo processo de alto poder na Idade Média. Quando veio o humanismo e mesmo a reforma, houve necessidade de criar as teologias paralelas para que não se acontecesse de novo aquilo. E aí aconteceu. Começaram a criar teologias sociais e Marx influenciou demais teólogos, viu? E a cristologia, de cima para baixo, é correta em ver a necessidade de começar a partir de pressupostos que admitam a possibilidade do sobrenatural. Quando ela vem de cima para baixo, eu admito o Cristo que nasceu da Virgem Maria, eu admito o Cristo que anda sobre as águas, eu admito os milagres
e creio neles da forma como está escrito, inclusive com interferência histórica de Deus e do próprio Jesus. Quando ela é de baixo para cima, ela dá mais ênfase na realidade histórica de Jesus, mas corre o risco de um preconceito antissobrenatural. Não tem nada de sobrenatural, nada. É só mito, não. A soma das duas me leva à perfeição da compreensão. Então, teologia como prática e como teoria. Prática é prática, tá, gente? É um relacionamento com uma pessoa enquanto um sistema de doutrina. A função das doutrinas é finalmente nos levar ao entendimento de uma pessoa. No Novo Testamento, duas palavras são traduzidas como doutrina: didaskalia e didaquê, ensino. Isso, o didaquê é ensino. Ambas significam tanto ato como conteúdo. Didascalia é o ato de ensinar, é o que eu estou fazendo para vocês, certo? E didaquê é o conteúdo do que eu estou passando para vocês. E ambas significam tanto, assim como os apóstolos tinham uma doutrina, Atos 2,42, que foi a base do Das Kapital de Karl Marx, entendeu? Ele partiu de Atos 2,42 para escrever Das Kapital. E com o passar do tempo, a igreja elaborou um conjunto de ensinamentos sobre a pessoa de Jesus. E hoje, nós entendemos Jesus 100% homem, 100% Deus. Nós entendemos Jesus operando seus milagres, sendo uma pessoa que sangrou, morreu e precisou se transformar em homem e morrer na cruz para que a morte verdadeiramente deixasse de existir. Eu, particularmente, gosto de dizer, isso é do pastor Caio, entenda, Jesus nasceu como homem, ele foi gerado como Deus, ele foi gerado por Deus, nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem e ressuscitou como Deus. Amém? É isso. Então, Jesus é a revelação final de Deus. Ponto. É a encarnação, é o verbo. E aquele que quer conhecer qualquer coisa a respeito de religião e espiritualidade verdadeira, deve conhecer em quem toda a plenitude da divindade habita corporalmente. Colossenses 2,9. Teantropia, união hipostática. Guarde esses dois nomes, tá bem? Então, a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus. Ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o unigênito de Deus. Oh, glória. Amém? Olha, próxima aula, pneumatologia. Fantástica. Espero você lá. Deus te abençoe e possa proteger tua vida. Abra sua cabeça para o entendimento e conhecimento. Qualquer dúvida, faça contato com o Bicamp, entre em contato comigo. Estou aqui para a gente conversar. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia com o Senhor Jesus.